Oi, tudo bem? Dando continuidade ao assunto reforma tributária no Proteus, eu voltei, conforme prometido, com um passo a passo que vai te ajudar muito a gerar, junto comigo, a tua primeira nota no Proteus com os novos tributos. Vamos lá? Como esse vídeo é uma continuidade do primeiro vídeo, então se você não assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar o link aqui nos cards, corre lá para assistir, pois ele é pré-requisito desse segundo vídeo. Hoje, no segundo vídeo, eu vou te mostrar todo o passo a passo de tudo o que você precisa fazer no Proteus para gerar a sua primeira nota com o CBS e o IBS fazer a transmissão. Um ponto importante que eu questionei vocês no outro vídeo. E aí, como está a utilização de vocês do configurador do tributos? Agradeço muito a todas as respostas, me ajudaram a ter um norte, né, de como está a utilização de vocês por parte da funcionalidade configurador de tributos. E eu já adianto que ela é indispensável para a geração dos novos tributos e adequação à reforma tributária. Então, aquele primeiro vídeo, ele é um pré-requisito. Então, se você não assistiu o primeiro vídeo, eu recomendo que você pare por aqui, acesse lá, assista ele, siga todo o passo a passo dele, para poder dar sequência comigo nesse vídeo, certo? E essa carinha aí de alegria da imagem é muito relativo àquela sensação de mão na massa, né? De empoderamento, de conseguir fazer, tornar no Proteus esses novos tributos. E é essa a ideia para esse vídeo. Agora, para isso, eu vou precisar muito da atenção de vocês, porque o passo a passo ficou bem completo, mas para explicar o completo é difícil a gente reduzir o tempo. Então fica aqui comigo, eu quero que esse vídeo fique para a posteridade para te ajudar a colocar isso para funcionar. Vamos lá? E para começar, aproveita, já acessa o link aqui abaixo do vídeo para que você possa baixar o teu material de apoio que vai te ajudar nessa missão. De lá para cá, já surgiram novas atualizações, sim. Então já tem bastante coisa no material de apoio. Acesse o link, faz o download do material para poder você aqui seguir comigo no passo a passo, certo? Aproveita, se você gosta desse tipo de assunto no Proteus, eu estou gravando em pleno domingo, então eu já estou merecendo o like nesse vídeo. Vocês não imaginam o trabalhão que deu esse vídeo, por isso eu não podia deixar aqui de agradecer todo o trabalho em equipe que foi feito aqui. Várias pessoas me ajudaram e eu sou muito grata. Lu, Ricardo, Daniel, Renato, Ranieri, vocês fizeram toda a diferença no processo de preparação desse vídeo. Muito obrigada. E a generosidade de vocês está sendo estendida aqui, compartilhando conhecimento para a galera, que eu tenho certeza que também vai ser muito grata. E vamos colocar o Proteus para transmitir nota com o CBS e o IBS. Aproveita, já mostra a gratidão de vocês aí, deixando o like nesse vídeo. Vamos lá? Então, a atualização necessária surgiu devido ser muito importante você estar utilizando o último pacote disponível para atualização do NFS-Cefaz. Observa aí que foi liberado um pacote e que a data dele tem que ser igual ou superior a 15 de setembro de 2025. E esse pacote é composto de um PET e de um NFS-Cefaz.prw. Eu trouxe, inclusive, aqui para vocês um print desse pacote. Observe que a solução que ele traz é para vários outros pontos, mas o que é indispensável nele é a versão mais recente do NFS-Cefaz. Então, independente de quanto você estiver vendo esse vídeo, é muito importante que o teu NFS-Cefaz seja com a data igual ou superior a 15 de setembro de 2025, combinado? Então, vamos lá, pessoal. Eu trouxe um print. Observa aqui a data do NFS-Cefaz, que faz parte desse pacote, certo? Então, vai ser a aplicação do PET e a aplicação do NFS-Cefaz que você vai ter que atualizar. Lembramos sempre, se você tem um NFS-Cefaz customizado, preste muita atenção para compatibilizar com suas customizações
antes de colocar para validar em base de testes e futuramente em produção. Então, estando tudo atualizado, o próximo passo agora a gente vai partir para a preparação cadastral do Proteus. Nesse ponto, é muito importante a questão da utilização do configurador do tributos. Observe que, com base no que vocês me responderam, eu vi que a maioria ainda não está utilizando o configurador de tributos. Então, para que todos consigam acompanhar, eu vou deixar no material de apoio o passo a passo completo, até porque em vídeo ele ficaria muito extenso, mas se você não está do zero e já fez alguns cadastros no configurador do tributos, no vídeo a gente vai dizer quais são os pré-requisitos. E os pré-requisitos a gente vai deixar no material de apoio para facilitar quem não tem nada, está com a base zerada, certo? Então vamos lá. O segundo passo importante é a importação da tabela C-Clastrib IBS-CBF. É uma tabela nova, certo? Disponibilizada já pela reforma, que por enquanto é necessário você baixar ela para poder ser feita a importação no Proteus. Aonde que eu baixo essa tabela, Romena? Ela está disponível ainda no formato Excel, né, em planilha, em XLSX. Olha, trouxe aqui um print para vocês. No material de apoio vai estar o link onde você baixa lá a tabela. Observe aqui na imagem que ela está com data de 18 de junho de 2025. Isso significa que ela pode ser atualizada, então é importante ficar de olho e você aprender a importar ela no Proteus, porque isso vai ser necessário para que você possa manter atualizado. Eu acredito fortemente que no futuro essa tabela, depois, quem sabe, pode virar uma daquelas autocontidas, mas por enquanto, como eles ainda estão liberando assim, em formato de planilha, é necessário ser feita essa conversão e essa importação manual no Proteus e mantê-la atualizada, certo? Por isso que é importante você aprender onde baixar, como converter e como salvar. Então, é isso que eu vou te mostrar. Então, vamos lá. Então, você vai acessar o site lá da Nota Fiscal Eletrônica, vai baixar, clicando nessa opção, tabela de código de classificação tributária do IBS e do CBS. Ele vai baixar ela em Excel. Você vai editar essa planilha para poder garantir que o cabeçalho esteja conforme um alerta da própria TOTUS. Eu trouxe aqui para vocês o print dele aberto em Excel e dos 4 colunas principais que vão ter que estar nomeadas exatamente como a TOTUS especificou. Logo embaixo eu deixei sobreposto de propósito o alerta da TOTUS sobre como que vocês devem fazer a conversão desse arquivo. Observa que ele mesmo diz que ela vem em XLS, ele mesmo avisa que você vai ter que transformar ela para CSV, você vai ter que observar se o formato vai estar como ANSI, certo? Desse CSV. E se você fizer lá pelo Excel, vai ter que salvar como CSV separados por vírgula, que é a forma que vai conseguir ser importada para o Proteus com tranquilidade. Outro alerta importante está aqui na parte de baixo. Veja, CTS-IBS/CBS é o primeiro campo lá da planilha. Então, esse aqui vai ter que ser igual à primeira coluna, tá vendo aqui? Então, você vai ter que copiar e colar. Coluna B, ó, copiar e colar. Coluna C, copiar e colar. E observa que a última coluna aqui, que é a descrição Clastrib, na verdade, ela equivale à quarta não, à quinta da tabela. Aqui, ó, descrição Clastrib. Então, você sobrepõe para garantir, porque é assim que o Proteus vai fazer a identificação para poder conseguir importar com sucesso, certo? Observe que a própria documentação mostra que ela não é case sensitiva. Então, abrir a planilha. No cabeçalho da primeira, da segunda, da terceira e da quarta coluna, copiei igualzinho o especificado na mensagem da TOTUS. O que que eu faço mais? Então, observe que você vai ter que salvar como CSV separado com vírgula para poder garantir o formato importável. Então, você vai aqui, ó, salvar uma cópia
e observe, está lá a opção CSV separado por vírgula, conforme eu sinalizei bem claro aí no print para vocês. Lembrem que lá tem vários outros tipos de CSV, mas não vão se confundir, tem que ser o CSV separado por vírgula. Inclusive, eu abri ela aqui no Notepad++, conforme o alerta da TOTO sugeriu, e confirmei que dessa forma a formatação fica codificação em ANSI. Dessa forma, a sua tabela consegue estar ok para ser importada pelo Proteus. Ah, Romana, eu estou com dificuldade nesse passo a passo, eu não uso o Excel, eu uso outro software para editar planilhas. Estou com dificuldade aqui, não te preocupa. No material de apoio já vai ter um CSV importável, já personalizado direitinho, com aqueles campos direitinho para facilitar para você a importação, certo? Feito isso, agora sim você vai ter que acessar o configurador do Tributos para poder ser feita a importação da tabela em CSV. Então, você vai entrar lá no configurador de tributos, vai clicar em regras fiscais, cadastros, tabela C-Class-Trib, IBS-CBS. Vai lá em outras ações e vai importar a tabela. Eu trouxe aqui o print para vocês. Está aqui a carinha do configurador de tributos. Você vai clicar lá, ó, regras fiscais, cadastro, vai estar lá a última opção. Tabela C-Class Trib, IBS, CBS. Veja que ela vem vazia, deve estar vazia a sua aí também. Então, você vai vir em outras ações e importar a tabela para poder puxar aquele CSV que nós acabamos de preparar para importação. Ele vai abrir, você vai escolher o caminho onde você salvou o seu CSV, vai selecionar o CSV e vai clicar em abrir. Pronto, observe que o próprio Proteus processa e retorna. Importação de tabela concluída. Se a sua mensagem seja diferente, apresente algum erro, pode ser algum problema de formatação da planilha, certo? Então, se teve dificuldade em formatar a tua planilha aí em salvar como CSV, baixa o material de apoio que o arquivo pronto já vai estar lá disponível de forma mais fácil para você. Combinado? Então, vamos lá. Observe que após a importação, aparece todo populado a tabela C-Class Trib, ó. Tá vendo aqui na direita? Muito bem, concluímos essa etapa com sucesso. O próximo passo importante é o passo 3, dar a carga automática dos tributos CBS e IBS. Isso aí, pessoal, é um facilitador padrão desenvolvido pela própria TOTUS, que vai nos ajudar a fazer os cadastros básicos para termos no Proteus os principais tributos da reforma tributária, que é o IBS e o CBS, certo? Só que um alerta importante, essa carga não vai funcionar se você nunca tiver usado o configurador de tributos e tiver com os campos lá do cadastro vazio. Então, por isso que no vídeo passado eu perguntei para vocês como está a utilização do configurador de tributos. Pois é, e para minha surpresa, a grande maioria não começou ainda nem a utilizar o configurador de tributos. Aí você vai começar a ter dificuldade exatamente aqui. Mas eu precisava decidir como eu ia conduzir esse vídeo. Como já são muitos passos, e explicar isso em vídeo não ia ser tempo suficiente, já que temos pessoas que já estão avançadas no configurador de tributos, mas também temos pessoas que estão no zero. O que que eu decidi? Então, eu coloquei aqui como pré-requisito esses cadastros estarem alimentados no Proteus, que é o perfil de produtos, o perfil de participantes, a regra de base de cálculo, a regra de alíquota, a regra de cálculo de documentos fiscais. Você precisa ter pelo menos um de cada deles preenchido. Ah, Romena, mas eu tenho aqui, mas eu tenho só o perfil de produto e o perfil de participante. Não roda a carga, porque a carga vai ficar incompleta. Você precisa ter todos esses cadastrados, pelo menos com um registro na base de testes. Então, o que que eu fiz? No material de apoio,
vai ter um passo a passo específico para quem nunca usou o configurador de tributos. Vou deixar uma pasta lá escrito: quem nunca usou o configurador de tributos, siga por aqui. Pronto. Então, lá vai ter um print que você vai começar do cadastro de regra de cálculo de documentos fiscais. E nele você vai fazendo referência e vai criando todos os demais necessários para compor a regra de cálculo, certo? Então, você que não fez nada ainda no configurador de tributos, calma. Pausa o vídeo aqui, vai primeiro lá no material de apoio, faz o passo a passo que está lá, desses pré-requisitos para a carga automática dos tributos CBS e IBS. Depois você volta aqui e segue comigo esse passo a passo, certo? Lembrando que o vídeo é para a gente viabilizar a transmissão da primeira nota com o CBS e o IBS, para você ver que é possível, para você se sentir capaz. O configurador de tributos é um mundo de informações e todo conhecimento detalhado, campo a campo, o que é um perfil de produto, o que é um perfil de participante, dando exemplos, como fazer uma regra de base de cálculo, como decidir se eu uso regra de alíquota, como fazer a parte de cálculo, de regra de cálculo de documentos fiscais, tudo isso a gente vai explicar em detalhes no curso, tá, pessoal? Esse vídeo é para você se sentir empoderado, se sentir capaz de fazer funcionar na sua base de teste a inclusão dos novos tributos com esse facilitador que a TOTO está disponibilizando e a transmissão da sua primeira nota. Combinado? Sou iniciante, não fiz nada de configurador de tributos, vai para o material de apoio, vai ter uma pasta específica com os pré-requisitos para a carga automática de tributos CBS-IBS. Segue lá, telinha por telinha, o passo a passo. Fez igualzinho? Fiz, beleza. Agora volta comigo e vamos lá. Primeira coisa, nunca acessei o configurador de tributos, qual é o caminho? Tá aqui o caminho para vocês. Então, você vai entrar no módulos fiscais, vai estar lá em atualizações, facilitadores, configurador de tributos. Eu trouxe aqui o print para vocês vão ter que acessar o configurador de tributos e observe que vocês vão clicar em regras fiscais, regras de cálculo documento fiscal e lá embaixo vai estar regra de cálculo documentos fiscais. Nela você, se tiver com ele vazio, como está aqui na foto, ó, tá vazio. Eu vou ir lá em outras ações e clicar em carga de regras de cálculo CBS. Se eu tiver vazio, veja que o próprio Proteus vai acusar, ó. Arquivo vazio. Apenas a operação de incluir registro pode ser feita em um arquivo vazio. Então, por isso, é importante vocês seguirem, checarem se a sua base tem um pré-requisito. Se não tem os pré-requisitos, se está vazio, baixa lá o material de apoio, segue o passo a passo que vai ter lá, que lá vão ter os cadastros básicos, só para você sair do zero, certo? E começar a utilizar o configurador de tributos. Eu aproveito para lembrar vocês que a gente está preparando o curso de configurador de tributos. Já liberamos no vídeo passado a lista VIP. Então, realmente, vocês estão vendo que o configurador de tributos é muito importante vocês estarem fluentes neles, não só para vocês fazerem a primeira nota com CBS e IBS, mas também para tratar todos os tributos legados, né, que vão estar convivendo aí durante esse período de transição até, no mínimo, 2033. Então, quanto a isso, todo o detalhamento, a explicação, o que é cada um desses pontos, a gente vai dar no curso, certo? Aqui é para dar um empurrãozinho no pontapé inicial, para numa base de testes, você ter pelo menos os cadastros mínimos para poder conseguir transmitir pelo menos a primeira nota com CBS e IBS, combinado? Então, bora lá. Feito esses pré-requisitos, é muito importante você executar a carga automática de tributo de CBS e IBS, que vai te ajudar muito nesses cadastros. Então, com a carga feita que eu digo, com os pré-requisitos feitos, certo? Olha aqui como já vai estar uma regra de documentos fiscais cadastrados aqui na matriz. Você vai vir lá em outras ações, carga de regras de cálculo CBS e IBS.
Quando você avançar, ele vai abrir uma telinha pedindo para você confirmar se você vai querer incluir a regra e dizendo que ela vai ser incluída para a filial 01, certo? Você vai dizer que sim, para que ele possa popular a tabela. Notamos que essa carga ela é feita por matriz. Então, dentro da matriz, se você rodar, ele vai alimentar todas as filiais. Por isso que eu falo que é importante ter um preparativo do configurador de tributos, porque dependendo do perfil da tua matriz e das tuas filiais, a definição diante de tudo isso, do compartilhamento de tabelas, é um ponto importante até para você não sair duplicando seus cadastros e tornar mais difícil a manutenção. Então, essa parte aí de compartilhamento de tabelas, a gente consegue apoiar vocês pela consultoria e também pelo curso, vai fazer parte dele. Combinado? Então, base de teste, só para sair a primeira nota, só para a gente viabilizar. Então, vamos gerar aqui e ele vai dar carga na filial 01 pela matriz. Você vai clicar em sim. Pronto, veja que ele já diz aqui, ó, a carga do configurador de tributos foi concluída com sucesso. E ele mostra exatamente o que ele criou. Então, ele diz que criou um perfil de participante, o TPP 001. Ele diz que criou um perfil de produto, o TPP 001. A base de cálculo TB 001. Criou duas alíquotas, provavelmente a do IBS e a do CBS. E criou duas regras de cálculo para ela, certo? Então, são todos esses cadastros aqui que o facilitador para carga de dados CBS e IBS do Proteus padrão facilita e ajuda você a criar, certo? Você vai fechar e aí ele populou essas tabelas. Agora, qual seria o próximo passo importante para você seguir após dessa carga automática? Então, o próximo passo importante é você alterar a data de início para que você possa testar. Por quê? A data deles, após a importação, ele vem como início de vigência 1º de janeiro de 2026. Mas a gente sabe que a partir de 6 de outubro, vocês já vão poder, em base de produção, transmitir notas em homologação, né, que serão validadas só se enviadas, a partir de 6 de outubro. Então, para a gente testar, pessoal, altera essa regra para poder, por exemplo, a partir de 1 de setembro, ou a partir da data que você for iniciar os seus testes, certo? Então, você, para isso, lá no cadastro da regra de cálculo de documentos fiscais, onde você acabou de importar, veja que apareceu as regras de ICBS federal e de IBS estadual. Então, você vai vir nessas regras, vai selecionar, vai clicar em alterar, você vai fazer o processo para cada uma das regras. E observa que a data de início, que era 1 de 1 de 2026, eu vou ter que alterar aqui para a data de início dos meus testes, combinado? Alterou, salvou, você vai fazer o mesmo para de baixo, IBS este. Veja que as duas aqui estão para 1º de setembro de 2025, que é a data em que eu comecei a fazer os meus testes de transmissão em base de homologação. Feito isso, foi concluída a parte da carga automática dos tributos de CBS e IBS. Mas só isso é o suficiente? Já posso fazer a minha nota? Não, ainda não é o suficiente. Então, segue comigo. Você terá o passo 4, que são cadastros complementares à carga. Então, após da carga, você precisa seguir comigo o passo a passo desses cadastros. Então, vai ser necessário você criar uma regra de escrituração de CBS e de IBS. Então, primeiro você vai criar a regra de escrituração e depois você vai ter que vincular com a regra de cálculo de documentos fiscais que foi criada pelo facilitador, certo? Então, você vai criar uma regra de escrituração fiscal, vai alterar a regra de cálculo de documentos fiscais que já foi criada pelo facilitador, vai alterar ela e vai vincular a regra de escrituração. Vamos lá que eu vou mostrar tela por tela. Então, você já vai estar lá no configurador de tributos, você vai lá em regras fiscais, regra de cálculo de documentos fiscais e vai ter um item lá chamado regra de escrituração, tá vendo aqui? Então, você vai selecionar ele e lá em cima você vai clicar na opção incluir. Veja que ele vai abrir, você pode até pausar o vídeo e seguir exatamente os cadastros como estão aí. Lembrando que tudo isso são para testes, certo, pessoal?
Você vai lá, o código da regra, que vai ser sequencial aí da sua base, descrição da regra, são campos obrigatórios, tipo de incidência tributado. Lá no Class Trib, você vai vincular ele à situação tributada pelo IBS-CBS de número 1, ó, você vai selecionar aqui. Observe também os demais campos, ó, o total da nota, CCT, IBS, CBS como 001, a vigência também é importante você observar, certo? Do jeitinho que está aqui, você dá um pause e deixa o seu cadastro igualzinho como está aqui para efeito de teste, dessa forma vai dar certo. Você salva lá em cima, pronto. Dessa forma, nós incluímos a escrituração. Agora falta a gente fazer aquela segunda parte, que é vincular a regra de cálculo criada pelo facilitador com a regra de escrituração. Então, você agora vai selecionar a regra de cálculo documentos fiscais, vai localizar a do CBS Federal, vai selecionar, vai alterar. E observe lá embaixo, tá vendo aqui? Tem o campo escrituração. Lá embaixo, na esquerda, vai estar lá o código da escrituração que nós acabamos de criar. Então, você vai vincular ela na lupinha e vai poder salvar. Feito isso, nós fizemos a primeira parte do cadastro complementar à carga, que foi a regra de escrituração de CBS e de IBS. Observa que o próximo passo vai ser você criar a regra de documento fiscal para o tributo municipal IBS-MUN. Observe que esse tributo, o IBS-MUN, ele não foi incluído automaticamente, mas ele é necessário para que suas regras sejam validadas. Então, o que você vai fazer? Primeiro passo, você vai criar a regra de alíquota zero, que com a carga inicial não vem essa regra, então é importante você criar. E você vai ter que incluir também uma nova regra de cálculo municipal e vincular a essa alíquota zero. E isso eu vou te mostrar aqui passo a passo, então vem comigo. Vamos lá no configurador de tributos, regras fiscais, regras de alíquota. Você observa que ele já tem criado, né, a alíquota 0,1. Então, você vai clicar em incluir. Aí aqui na descrição você vai colocar a alíquota 0 ou 0%, como você preferir, e vai preencher os demais campos conforme você está vendo aí no print, certo? Observe que tem a aba detalhamento de fórmula, você clica nela, e nela você vai só informar o zero, certo? Feito isso, a gente vai salvar. Pronto, dessa forma a gente conseguiu incluir a alíquota zero. Agora falta a gente vincular a regra de cálculo dos documentos fiscais com a regra de cálculo da alíquota zero. Então, nós vamos agora clicar em incluir aqui dentro de regra de cálculo documentos fiscais e vamos criar a regra de IBS-MUN, vincular ela ao tributo IBS municipal, base de cálculo de CBS federal. Aqui em alíquotas nós vamos colocar a alíquota zero, que nós acabamos de criar. E lá embaixo nós vamos usar a mesma regra de escrituração do CBS, certo? Lembrando que esses cadastros são para a gente viabilizar a geração da nota, certo, pessoal? Explicação, campo a campo, detalhe a detalhe, por aqui não vai ser possível, vai ser realmente pelo curso, vocês já viram que é bastante detalhado. Com isso, se você seguir exatamente o que nós fizemos, nós conseguimos viabilizar os 2 cadastros a mais necessários a serem feitos após o cadastro, a carga automática da TOTUS de CBS e IBS, certo? Próximo passo é o passo 5, que é a aprovação da regra. No configurador do tributos, você pode fazer diversos cadastros, mas eles só entram em produção ou passam a funcionar após a aprovação daquela regra. Então, você pode fazer todos esses cadastros, checar todos campinho a campinho, depois que você tiver certeza que está tudo ok, então agora eu posso aprovar. Lembrando que aqui a gente está fazendo tudo em base de testes, tá, pessoal? Então, tudo tranquilo, na paz, na segurança.
Feito isso, você vai selecionar a regra e vai aprovar. E a gente vai mostrar aqui para vocês como aprova. Então, vocês vão clicar aqui em regras de cálculo, documentos fiscais. Vão vir nas regras criadas e vão aprovar elas. Observe que as que estão em amarelo, elas ainda estão em teste, não foram ativadas. Então, você vai ter que selecionar ela e vai aprovar. Observe também que a primeira regra que a gente te orientou a criar, só para a tabela não estar vazia, para poder ser importado, você não necessariamente você vai ativar ela, certo? Foi só mesmo para a gente sair do zero da tabela vazia e viabilizar a importação. Então, você vai selecionar regra por regra e vai clicar aqui em outras ações, aprovar. Mesma coisa você vai fazer com a outra regra que foi criada pelo facilitador e com a regra de IBS municipal que nós orientamos a criar, certo? Outras ações, aprovar. Com as regras aprovadas, está aqui as 3, como eu falei, ó, todas verdinhas, é que nós conseguimos concluir a parte cadastral do Proteus. Ufa, e agora? O que mais que eu preciso fazer para poder transmitir minha nota? Então, vamos lá. A partir de agora, a gente sai do configurador do tributos e a gente volta para a telinha de pedidos de venda. A gente já está careca de saber como funciona. E a notícia boa é que, após você fazer toda essa parte do configurador do tributos, de dar a carga, de aprovar as cargas, ela já vai aparecer automaticamente nos teus pedidos de venda aqui em planilha financeira. Lembra que a gente sempre vinha aqui para conferir? Pois é, ela já vai aparecer aqui. Inclusive, se você não tiver feito a migração dos tributos atuais para o configurador, o Proteus já está prevendo também a convivência com as regras legado. Observa que, se eu visualizar qualquer pedido de venda lá em planilha, se ele já tiver com a regra amarrada lá no configurador de tributo, como nós fizemos, ele já vai demonstrar aqui, ó, CBS federal, IBS estadual e IBS municipal. Tá vendo aqui? Ele já vai trazer as informações de lá do configurador do tributo da carga que nós fizemos. Então, a parte do pedido de venda é muito mais simples. Então, ou você pode visualizar pedidos que já existam na tua base, ou você pode fazer um pedido totalmente novo e observar lá na planilha financeira se ele já vai gerar isso daqui. Se você tiver feito tudo legal, já vai gerar aqui. Se você tiver feito tudo, chega aqui e ainda não está com essas informações, alguma coisa você fez de errado. Volta para fazer os cadastros direitinho, certo? Próximo passo, depois do pedido de venda tá lá com o CBS e IBS, tanto estadual quanto municipal, vamos fazer a geração da nota. Na minha base aqui, eu fiz a geração da nota. A gente fatura, né, a nota. Lembre-se, use o ambiente de homologação primeiro, que essas regras já estão vigentes lá. Coloque ambiente de homologação, como esse exemplo aqui que eu coloquei. Ó, faz a transmissão da nota, ó, ele diz aqui que a nota foi transmitida. E a gente vai lá para o monitor para verificar se ela foi autorizada. Observe que com esses cadastros na minha base, eu consegui transmitir com sucesso. Só isso aqui a gente já comemora, né? Depois de tanta mudança com o CBS e IBS, mas realmente será que deu certo? Como é que eu faço para conferir mais? Então, o primordial é essa autorização aqui, porque aqui, como eu estou tentando enviar o CBS e IBS, se não tivesse ok, ele já reclamaria, entendeu? Eu trouxe aqui para vocês, que é importante também vocês verificarem o esquema. Veja que esse esquema é válido. Para facilitar os testes, é legal que vocês baixem o esquema para poder vocês submeterem o esquema a esse validador aí. A gente já divulgou e já é de conhecimento de vocês a questão da calculadora da reforma, né? Que foi disponibilizado por eles para que a gente possa fazer as validações por lá também. E lá também tem um validador. Eu vou deixar o link do validador no material de apoio e está aqui na tela da apresentação também para vocês. E esse é o exemplo do meu XML que eu coloquei para validar lá. Então, por mais que a minha nota tenha sido autorizada, ainda não quis comemorar. Vamos colocar lá e vamos ver se aparece. Veja que aqui já aparece as tags, né? Já aparece
o IBS estadual, já aparece o IBS municipal e já aparece o CBS. Então, assim, foi muito mais tranquilo do que a gente esperava. Eu tinha prometido no vídeo passado voltar aqui e mostrar para vocês, transmitindo uma nota com CBS e IBS, mas eu fiquei muito reticente de que se realmente conseguiria cumprir essa promessa, mas aí nós conseguimos. É bom porque vocês já veem que é possível, e seguindo passo a passo desse vídeo, numa base de teste no ambiente controlado, você vai conseguir. Então, pessoal, é possível, mas mais do que nunca, vocês têm que abrir o olho de vocês para a necessidade de aprender a utilizar o configurador de tributos o quanto antes, para que todo esse processo seja muito mais tranquilo para vocês. Eu vou deixar aqui para vocês os links dos validadores, lembrando que esse que é o validador que está dentro da calculadora, ele é o mesmo da Cefaz do Rio Grande do Sul. Como eles estão mudando, se preparem, porque a gente tem notado instabilidade, tanto do que está em produção, quanto a esses que estão sendo validados pela calculadora e pela Cefaz do Rio Grande do Sul. Então, vamos ter paciência também, né, ao fazer essas validações. E a gente lembra que consegui transmitir, fiz o passo a passo com a Romena, consegui transmitir minha primeira nota com CBS e IBS. Pronto. Fiz tudo, estou despreocupado quanto à reforma tributária. Não é assim, pessoal. Tem muita mais coisa envolvida. Tem empresas que trabalham com benefícios, tem empresas que trabalham com incentivos do governo, tem empresas que têm operações com a Zona Franca de Manaus. Tem que ser feito um trabalho mais detalhado para verificar determinados NCMs que têm incentivo da Zona Franca. Então, assim, isso é para vocês se empoderarem e verem que criar o CBS e o IBS no Proteus é isso aí, não tem o que tirar nem pôr do que foi passado para vocês. Mas que devido às nuances da legislação, vocês vão ter que avaliar o negócio de vocês, os produtos que vocês usam, as transações que vocês fazem, os incentivos que vocês têm, para poder adaptar o Proteus e ter certeza de que realmente ele vai estar adequado para a reforma tributária, certo? Lembrando que não só de novos tributos vive o homem, né? Então vai ter um longo período aí de convivência, aonde os tributos antigos vão conviver com os novos. E para isso, pessoal, é indispensável vocês começarem a utilizar o configurador de tributos o quanto antes. Próximo slide é a hora do print. Aquele passo a passo top, o resumo dos 6 passos, 6 não, 7 passos. O resumo dos 7 passos que eu segui aqui com vocês para poder a gente ir desde a atualização até a geração de uma nota de teste com CBS e IBS para validar junto à Cefaz, certo? A gente lembra também que a gente está com a lista VIP aberta para o curso, vai estar aqui embaixo do link, então se você já viu, agora, Romena, eu entendi, realmente é extremamente necessário fazer um curso de configurador de tributos, eu vou precisar de ajuda nesse sentido, não deixe de se cadastrar, que vão ser as melhores condições, vai ser sim o curso mais completo, que é uma forma da gente ajudar vocês da melhor forma, de uma forma mais individualizada, né, a estarem por dentro do configurador do tributos, porque além da reforma tributária, a gente está aí se aproximando do lançamento da 2510, né, e com ela está a descontinuação das regras fiscais a partir dos tipos de entrada e saída. Então, mais do que nunca, é importante vocês se familiarizarem com o configurador do tributos, não só para CBS e IBS, mas também para migrar as regras dos tributos atuais, que ainda vão conviver aí com os tributos novos por um bom tempo até a sua extinção. Era tudo isso, eu espero sinceramente que vocês tenham gostado, ninguém sabe tudo, deixa aí nos comentários, aproveita, avisa com os amigos, compartilha e não esquece de deixar o seu like nesse vídeo. Até o próximo vídeo, tchau, tchau! Obrigado por assistir o vídeo até o final.
A Userfunction é uma consultoria especializada no ERP Proteus da TOTVS. Se você precisa de suporte especializado, customização ou qualquer outra questão relacionada ao ecossistema Proteus, não deixe de entrar em contato pelas informações que estão aparecendo aí na tela.